Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1. Assim está escrito: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Estas foram palavras de Jonas, o profeta, a quem Deus havia dado a ele uma determinação. O Senhor disse: Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. A cidade de Nínive, eles estavam num procedimento, um comportamento que se tornou desagradável diante de Deus, mas à luz da palavra de Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de justiça. Mas antes de exercer a justiça, consequentemente o juízo, ele lança mão da sua misericórdia e então ele adverte, ele proclama, ele anuncia, ele repreende, ele chama atenção, ele abre todos os caminhos para que não seja preciso levar aquele povo ao juízo que eles merecem diante da situação em que eles estão vivendo e dos atos que eles estão praticando. E aqui aconteceu isto. Então o Senhor Deus chamou a Jonas e disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então ele ia pregar contra o comportamento daquela cidade e de que a mensagem de Deus era: e 40 dias e Nínive será subvertida. Este foi o tempo limite que, conforme podemos entender, na misericórdia de Deus se estabeleceu este período. Deus deu a mensagem, esta mensagem deveria chegar a Nínive, porém Jonas, não sabemos por que cargas d'água, ele mudou a sua cabeça, ele recebeu a mensagem de Deus, quem sabe em outras ocasiões ele tenha sido fiel, mas nessa ele olhou para Nínive, ele viu a condição em que Nínive estava e pensou: não, eu não vou para Nínive não, o Senhor lance juízo sobre eles, eu vou é para Tarsis. Foi lá, pegou o navio para Tarsis, foi embora, chegou em Tarsis, no navio, não estava tranquilo, estava inquieto, desceu ao porão e lá dormiu. Uma inquietação, uma insegurança, uma desobediência, tudo acumulou-se na vida de Jonas, e agora então ele estava seguindo por um caminho que ele não tinha direção de Deus, não tinha aprovação de Deus, não tinha nenhuma mensagem para entregar na cidade de Tarsis, porque o Senhor mandou ele para Nínive e não para Tarsis, e ele foi para Tarsis. Só que quando o navio começa a dirigir-se para ir a Tarsis, o Senhor Deus movimenta as águas e uma tempestade muito grande se levanta no mar e o navio começa a correr perigo. E os tripulantes ficam assustados e cada um invocando ao seu Deus para que desse livramento, não permitisse que a morte os levasse naquele instante, cada um clamando ao seu Deus. E quando eles vão observar, Jonas está lá dormindo, sossegado, como que tranquilo, não estava nem aí para o movimento que estava acontecendo. O povo todo em dificuldade, correndo risco de morrer, e Jonas nem estava aí. O despertaram e disseram a ele: que tens, dormente? De onde vens? Qual é o teu nome? De que povo é tu? Qual é a tua ocupação? E ele já começou dizendo o seguinte, ele disse: olha, eu sou hebreu, eu sirvo a Deus. Ora, mas como é que serve a Deus na desobediência? Mas ele disse: eu sirvo a Deus, eu sou cristão. Né? Como muitos fazem, vive de qualquer maneira, não obedece a Deus, não agrada a Deus, e quando questionando: não, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. É igual Jonas, não é não.
está no caminho errado. Então ele disse o seguinte, olha, ele disse aqui, ó, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Jonas, porém, desceu aos galhos do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Chegando lá, disseram, que tens, dormente? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Deus abençoe a irmã Maria, Deus abençoe a irmã Gilda. Que não pereçamos, né? E então disseram a ele, o que é que nós vamos fazer? Qual é a razão por que nos sobreveio isso? Aí ele então revelou. Ele disse, eu sou o culpado. Isso está acontecendo por minha causa. Eu sou servo de Deus, como quem diz, eu desobedeci, Deus não aceitou a minha mudança de trajeto, e isto aí é a maneira de Deus, nas entrelinhas, é a maneira de Deus falar comigo. E o que fazer agora? Não, vocês me jogam no mar e o vento vai se acalmar, vocês vão seguir viagem. Eles ficaram com medo de fazer isso. Disse, não, é para fazer assim. Me lança no mar. O que eu mereço é ser lançado no mar. Só isso. Mas Jonas não sabia o que poderia lhe acontecer. Lançaram Jonas no mar. No momento em que ele cai nas águas, o mar se aquieta, a embarcação se tranquiliza, eles seguem o seu caminho e vão embora. O destino deles. Só que quando Jonas cai na água, Deus é tão misericordioso que Deus prepara um grande peixe e que fica à espera de Jonas. Jonas se lançou, o peixe o abocanhou. Ele ficou guardado no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Que sofrimento, que dificuldade Jonas passou. E chegou o momento que ele disse, do profundo do inferno clamei a ti, e tu me escutaste. Deus sempre vai escutar quando alguém reconhece e arrepende-se, embora que em situações bem complicadas, como foi essa de Jonas. E o que aconteceu? Ele não quis ir para Nínive, ele pagou passagem para Tarsis. Deus mandou o peixe lá, deu o itinerário ao peixe, o peixe foi o Uber que Deus usou para pegar Jonas ali e levar ele para Nínive. Chegou lá em Nínive, o peixe jogou ele lá na praia de Nínive e dali por diante ele saiu pregando. Agora sim, ele entendeu a gravidade da decisão que ele tinha tomado. E tem sido assim, muitas pessoas têm sofrido por conta de decisões que eles tomam contrária à vontade de Deus. Ora, se Deus deu uma orientação, Deus deu uma mensagem, um trabalho para fazer, um lugar para fazer, uma cidade para fazer, por que é que vai fazer em outro lugar? Sendo que Deus mandou para A e você quer ir para B. Não vai dar certo. Você vai prejudicar outras pessoas, Deus não vai receber o teu trabalho, você vai ficar em falta diante de Deus. Você tem que ir para onde Deus mandou. Ele mandou para A, vai para A. Para frente, vai para frente, não retroceda. Faça o querer e a vontade de Deus conforme Ele determina. Ele sabe o que faz. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu para aquela finalidade, é porque você é a pessoa certa que Deus tinha para aquele momento, para aquela hora e para aquele povo. E Jonas não entendeu isso. Jonas achou que poderia decidir o que quisesse. Depois ele aprendeu a duras penas que não é assim. Não se pode contradizer a vontade de Deus. É preciso submeter-se a Ele e ser-lhe fiel e fazer o seu querer. Bem, Jonas foi, pregou e disse 40 dias Nínive será subvertida. Aquela mensagem de Jonas teve um impacto tão forte naquela cidade que do rei ao mais distante, todos eles se arrependeram diante de Deus, temeram diante da palavra e proclamaram um jejum. E até os animais, eles colocaram saco e cinza para que os animais também jejuassem. Porque a mensagem foi forte. A cidade vai ser subvertida, vai desaparecer do mapa com todas as pessoas que estão nela. Eles então sentiram o peso do que estavam fazendo e se arrependeram. Ao se arrependerem, o Senhor Deus
usa de misericórdia. Ele sempre é assim. Ele sempre oferece uma oportunidade, e nesta oportunidade Deus coloca a porta da misericórdia aberta para quem quiser. Ele não obriga ninguém, ele convida, mas é para quem quiser vir e aproveitar da misericórdia. Então ele vai desfrutar do livramento, da bênção, da proteção de Deus e a garantia do livramento, da segurança que precisa. Quem não aproveitar, depois então vai se haver com o juízo, que vai ser julgado de acordo com o tempo que Deus deu. Bem, o povo se arrependeu, se humilhou. Deus então não executou o juízo, houve arrependimento. Essa é a diferença dos religiosos. Os religiosos falam uma coisa, às vezes eles fabricam uma mensagem e eles querem que aquilo cumpra ao pé da letra, como os fariseus, como os saduceus faziam. Está escrito assim, tem que ser feito assim. Igual a mulher lá que levaram para Jesus. Olha, na lei está escrito isso, e a lei diz para apedrejar, e agora? E cada um chegou lá com uma pedra. Jesus disse, ué, mas por que tanta pressa assim? É para apedrejar? É, tá certo. Então vamos ver quem é que vai poder apedrejar essa mulher. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Caiu em si, sentiram o que estavam fazendo e caíram fora, foram embora. Eles não esperavam essa resposta de Jesus. Aqui também, Jonas não esperava essa ação de Deus para com aquele povo. Mas por que Deus mudou esta ação? Porque Deus viu arrependimento no coração daquele povo, do menor ao maior, do ser humano aos animais. Todos eles se prostraram diante de Deus. Não há Deus que não se compadeça de um povo que se mostra arrependido e que o arrependimento é verdadeiro. Quando é um arrependimento falso, é um engano, uma mentira, é uma coisa. Não há mudança, não há nada. A pessoa faz aquilo para alcançar uma misericórdia, um benefício, e depois volta a fazer pior do que fazia. Aqui não. Aqui este povo arrependeu-se. E Deus viu a profundidade do arrependimento e usou de misericórdia. Só que Jonas não gostou. Jonas ficou aborrecido. E ficou aborrecido também com Deus. Ora, como já se viu, o senhor manda eu pregar uma mensagem, eu prego a mensagem e o senhor não cumpre o que eu preguei? Que negócio é esse? Foi mais ou menos isso. Então diz aqui, ó, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, ficou todo dodói. Eu disse que ia ser subvertida e agora minha palavra vai cair por terra. Mas você esqueceu que quando se prega a mensagem, se tem o tempo para ver a reação das pessoas? Se elas se arrependem, se convertem, abandonam o pecado, Deus usa de misericórdia, perdoa e dá a bênção. Se eles persistem no caminho, o Senhor Deus vem e julga eles e os leva adiante no julgamento. Então, o que é que se observa neste ponto? Observa-se que Jonas era um pregador que não tinha misericórdia, não exercia misericórdia, não tinha compaixão das pessoas. Diferente de Jesus, que onde quer que Jesus chegasse, o texto diz, e Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, curou, perdoou, livrou, libertou, garantiu a vitória. Movido de íntima compaixão. Era algo que faltava na vida de Jonas. Um profeta de Deus, um pregador, quem trazia na boca as palavras de Deus, mas não tinha no coração a misericórdia, a compaixão. O povo arrependeu. O povo mudou de situação. Tomou uma posição acertada diante de Deus. Mas Jonas não quis conversa não. Disse, não era para ser assim. Era para Deus destruir sem dó, para não deixar ninguém. Não é assim que a gente faz às vezes também? Não é dessa maneira que a gente age em determinadas situações?
Parece que a misericórdia de Deus só vale para mim. Quando eu falho, quando eu erro, quando Deus me corrige, eu peço misericórdia. Mas quando é o meu irmão, não, eu não quero que ele tenha misericórdia. Eu quero que ele tenha juízo. Foi isso que Jonas praticou. E olha aqui, ele ficou desgostoso, extremamente desgostoso, Jonas, extremamente disso. Foi algo que mexeu com as entranhas de Jonas e ele não se enxergava no lugar. Ele disse, como quem diz, com que cara eu vou ficar agora? Eu falei que ia acontecer e não aconteceu. E ele orou a Deus e ele disse, olha, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Eu já não tinha dito antes que quando pregasse o povo ia arrepender, o Senhor ia perdoar? Era isso que ele falou. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus perdoa. E por que que ele entrou por esse caminho tão duro, tão difícil? Foi isso que eu disse estando aí na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrepende do mal. Então, ficou ressentido, extremamente desgostoso, perdeu o gosto pela vida. E foi reclamar com Deus. Eu sabia. Eu falei isso antes do Senhor quando o Senhor me mandou, antes de eu fazer a viagem, eu sabia, eu falei que o Senhor ia fazer isso. Porque o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, é longânimo, exerce a benignidade e se arrepende do mal. O Senhor promete fazer o mal, mas quando o povo se arrepende, o Senhor perdoa. Não foi isso que Deus fez com a gente? Quanto mal nós fizemos? Quantas iniquidades nós praticamos? E o que era que nós merecíamos? Morte e condenação. E o que foi que Deus ofereceu para nós? Salvação e um tempo de misericórdia. Salvação foi proclamada. Entramos no tempo da misericórdia. O Espírito Santo trabalhou na nossa vida. Promoveu o arrependimento. Nós somos levados a Cristo. Não tem mais juízo sobre a nossa vida. Nós somos perdoados. Estamos agora numa outra posição diante de Deus, como salvos, como lavados e remidos pelo poderoso sangue de Jesus. Jonas não tinha aprendido esta lição. E sabe o que fez? Depois dele demonstrar claramente em si, no rosto, no corpo, nas palavras, que ele estava todo desconcertado com aquilo e que Deus, na linguagem de Jonas, Deus agiu de maneira contrária. Não era para Deus ter sido misericordioso. Era para Deus acabar com aquele povo. Já pensou? Um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, desejar que Deus acabe com as pessoas, que Deus risque o nome delas da face da terra? Não foi isso que Deus disse. Deus mandou pregar arrependimento, Deus mandou advertir, avisar este povo. Se ele se arrepende, Deus perdoa. Se ele não se arrepende, o mal acontece. Mas houve arrependimento, misericórdia entrou, Deus perdoou, pronto, acabou. Não se toca mais nesse assunto. O assunto já ficou para trás. Agora é misericórdia de Deus e bênção para aquele povo que se arrependeu. E veja, e Jonas não ficou satisfeito. Ele foi mais além. E ele disse aqui, ó, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele disse, desse jeito, Senhor, eu não quero nem mais viver. Sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero é morrer. O Senhor, então, tira a minha vida. Eu não quero mais viver. O profeta desaforado, malcriado. E tem muita gente hoje assim, semelhante a esse profeta. Deus dá uma mensagem na linguagem comum, uma mensagem pesada, dura. O povo arrepende e Deus perdoa. E a gente agora fica, Senhor, o Senhor não falou que ia matar? Por que o Senhor não matou? O Senhor não falou que ia tirar da nossa frente? Por que o Senhor não tirou? Porque houve arrependimento. E quando há arrependimento, o coração de Deus se move em compaixão, em misericórdia, em perdão.
E foi isso que aconteceu. Quase 120 mil pessoas numa cidade que não sabiam discernir a direita da esquerda. Mas chegou lá a mensagem de Deus, todos eles entenderam que era preciso tomar uma posição e todos eles se arrependeram. Deus perdoou. Jonas não gostou. E você? Quando Deus fala que vai entrar com juízo, com julgamento na vida de alguém, e Ele usa você para falar isto aí, com pessoas, ou com famílias, ou com obreiros, e você fala, e depois você vê que a pessoa se arrepende, e Deus usa de misericórdia, e ao invés de cumprir aquele juízo, Deus perdoa e abençoa aquela pessoa, e ela vai prosperar. E você fica agora todo bicudo, todo desconcertado, todo ressentido, todo melindrado. Agora ninguém mais vai acreditar no que eu falar, porque eu falei e não cumpriu. Mas você esqueceu que você falou a mensagem de Deus. E quem promove o resultado não é você, é Deus. A mensagem é dele. O povo arrependeu? Arrependeu. Deus perdoou. Glória a Deus por isso. Já pensou matar 120 mil pessoas assim, de uma vez só? Isto iria acontecer se avisados fossem e não desse nenhuma atenção à mensagem de Deus. Mas desde o primeiro dia que Jonas entrou falando, o povo já se posicionou diante de Deus e se guardou. Deus usou de misericórdia, livrou aquele povo e abençoou. Eles foram mais à frente, seguiram um pouco mais adiante. Mas o que eu quero dizer aqui é: o crente que não conhece a misericórdia de Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se cada um de nós que estamos servindo a Deus, não conhecermos a misericórdia de Deus e querer que todas as vezes o Senhor Deus lance juízo e condenação sobre as pessoas, nós estamos agindo de maneira errada. E é bem possível que nós podemos estar nos dirigindo também para um caminho errado. Porque quem serve a Deus precisa exercer misericórdia. Porque Deus é misericórdia. E ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. E misericórdia é isso. O povo merece morrer, merece a condenação, como eu e você merecia. E vem alguém e anuncia a mensagem. O Espírito Santo trabalha, promove em nós arrependimento. Nós nos arrependemos, cremos em Jesus, nos voltamos para Ele, confessamos o nosso pecado, Ele perdoa. Ele perdoou, acabou, não tem mais condenação. Nós agora temos salvação, livramento, libertação. Por quê? Porque Deus usou de misericórdia e ofereceu-nos a sua graça para vivermos na sua presença. Então veja, quando eu olho Jonas poderia ter um fim brilhante, poderia ser um profeta de renome, mas infelizmente, por atitudes como esta, nós não vemos muita coisa sobre Jonas. Nós vemos um profeta decepcionado com ele mesmo, decepcionado com Deus, decepcionado com as pessoas. Por quê? Decepcionado com Deus porque ele pregou a mensagem e Deus usou misericórdia. Decepcionado com o povo porque ele disse que o povo ia ser subvertido e o povo se arrependeu. Decepcionado com ele porque o que ele falou não se cumpriu. Então, ele ficou ressentido. Ele disse: agora, o que eu quero agora é uma coisa só. Eu quero é morrer. Você está querendo morrer? Você está nessa situação? Não é melhor você dar um passo atrás e aprender com Jesus e aprender com Deus que a mensagem que Deus te der, por mais dura, pesada e de juízo que ela seja, sempre haverá espaço para a misericórdia de Deus? Espaço para a misericórdia de Deus. É preciso ter ciência disso,
Porque se nós não pensarmos pelo lado da misericórdia, ninguém se salvaria, ninguém estaria livre, ninguém estaria garantido pela proteção de Deus, porque não havia misericórdia. Então por que é que nós nos aproximamos de Deus? Por que é que nós o servimos? Por que é que estamos próximos a Ele e desfrutamos do seu benefício, da sua presença? Por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias de Deus são eternas. Agora, Ele limita o tempo de nós usar a misericórdia, para que não haja abuso da misericórdia de Deus. Não, a misericórdia de Deus vai me servir em qualquer tempo, então eu posso sair, fazer qualquer coisa, depois eu venho, e Deus é misericórdia, está tudo certo. Não é assim não. As coisas de Deus não é para brincar, não. As coisas de Deus é séria. Precisamos aprender aqui e não fazer o que Jonas fez. Se Deus te mandar para o norte, não pegue passagem para o sul. Você não tem nada que fazer lá. Você é um estranho, vai ser um impedimento, vai atrapalhar a obra de Deus, vai trazer dificuldade para o povo daquele lugar, porque você não foi enviado para lá. E, portanto, você vai ser uma pedra de tropeço. Se Deus te mandou para o norte, vai para o norte. Se Ele te mandar para o sul, vai para o sul. Para onde Deus te orientar. E a mensagem que Deus te der e o povo que Ele te mostrar, é lá que você precisa ir. Não mude o trajeto. Você não sabe. Você não tem autorização de Deus para fazer isso. Jonas fez e se deu mal. O seu Deus disse, vai a Nínive, ele foi a Tarse. Que prejuízo que ele deu para aquele povo. Que medo aquele povo sofreu pensando que ia morrer a qualquer momento. Mas depois que se lançou na água, o peixe o pegou e ele foi para Nínive. Não adianta. A passagem era Tarsis, mas o peixe levou ele para Nínive. O peixe foi mais obediente do que Jonas. Que o peixe pegou Jonas e falou, é aqui que você tem que ir, não é lá não. Chegou lá na praia, jogou ele lá, ele saiu pregando. O povo arrependeu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus perdoou. Deus usou de misericórdia. Deus não destruiu Nínive naquela oportunidade. Mas o profeta ficou todo ressentido. Profeta dodói, profeta do mimimi. Ele quer que aconteça literalmente aquilo que ele fala. Se ele falar o que Deus mandar, ele ainda assim tem que saber que Deus fala hoje e dá um tempo para executar a palavra, e neste tempo que Deus dá, ele manifesta a sua misericórdia. E é neste período da misericórdia que acontece o arrependimento, o conserto, e as pessoas se voltam para Deus. E quando elas fazem isto, o Senhor Deus, que é longânimo, que é misericordioso, que é perdoador, que é piedoso, Ele vai perdoar, Ele vai abençoar essas pessoas. Como Ele tem abençoado a mim, Ele tem abençoado a você, Ele tem abençoado a cada um de nós. Nós não merecíamos bênçãos de Deus, mas recebemos por misericórdia, bondade e graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos aprender o espírito da palavra de Deus e não vivê-la somente ao pé da letra. É assim que está escrito, é assim que tem que ser. É ferro a ferro, é fogo a fogo. Não. Tem misericórdia. A coisa pode estar ruim, mas ela pode melhorar. Se houver um tempo, se houver misericórdia, se houver arrependimento, tudo vai melhorar. Se ainda assim passou o tempo da misericórdia, ninguém se arrependeu, deixa que Deus vai tratar com cada um. Não é preciso chegar lá, Senhor, eu falei, agora o Senhor vai fazer, senão minha palavra cai por terra, Senhor. Não. Você falou o que Deus mandou? Falou? Fique tranquilo, você não tem mais nenhuma responsabilidade. Sua responsabilidade é falar o que Deus mandou. Agora, você não pode também privar o povo de receber
a misericórdia de Deus. Você recebeu, ela te fez bem. Por que os outros não podem receber? Aprenda nesta oportunidade. Seja um pregador, uma pregadora, um servo de Deus, uma serva, um crente, um fiel, que fale a palavra de Deus como Ele manda, sem aumentar e sem acrescentar. Mas tenha também no coração o espírito da misericórdia. Porque quando você falar debaixo da misericórdia de Deus, vai haver arrependimento. As pessoas vão se voltar para Deus. Deus abençoe, irmã Rosângela. As pessoas vão se voltar para Deus. E você tem que se alegrar. A alegria do profeta, a alegria do pregador, é quando ele dá uma mensagem e o povo se arrepende. O povo se volta para Deus. Mas Jonas estava na contramão. Ele pregou que Deus ia destruir 40 dias, o povo arrependeu, Deus perdoou, e ele foi questionar a Deus. Por que que Deus perdoou? Não era para Deus perdoar. Agora Deus vai fazer o que o profeta quer? É o profeta que dá ordem em Deus? Ou é Deus que dá mensagem ao profeta e diz, fala o que eu te mando e não argumente. Deixa o resultado é comigo. A você compete ouvir de mim a mensagem e dizê-la como eu lhe transmitir. O resultado não compete a você. O resultado compete a mim. Se eles se arrependerem, eu perdoo. Se eles não se arrependerem, eu vou julgá-los mais na frente. Mas isso é comigo, não é com você, profeta. É com Deus. Então, Jonas teve essa infeliz experiência. Sabe o que aconteceu? Ele, nesse tumulto todinho, o Senhor Deus fez nascer ali onde ele estava, porque estava sol, uma boboreira. Um milagre de Deus, fez nascer de repente uma boboreira, nasceu a boboreira, deu sombra, e Jonas ficou todo feliz na sombra. De repente, Deus mandou lá um bichinho, o bichinho comeu o tronco da boboreira, a boboreira secou e o sol caiu queimando a cabeça de Jonas. Ele ficou aborrecido. Mas por que aconteceu isso? E Deus disse, você, Jonas, teve misericórdia da boboreira e não teve misericórdia de 120 mil almas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Qual é o teu juízo de valor, Jonas? Você se preocupando com uma simples aboboreira e desprezando 120 mil pessoas e uma cidade inteira, você querendo que a cidade desaparecesse do mapa? Eles se arrependeram, Jonas. Eu perdoei, eu usei de misericórdia com eles. Estão perdoados. Não vão mais perecer. E Jonas voltou ressentido. Quem sabe não temos outro conhecimento de que depois desta oportunidade, Jonas ainda teve outra missão a fazer. Não temos conhecimento disso. Provavelmente não, porque aqui mesmo ele deu a sentença dele. Ele disse, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Porque ele queria que Deus fizesse o que ele estava dizendo. Só que ele não tinha misericórdia. E quem não tem misericórdia não deve ser ouvido. Já pensou você ouvir uma pessoa que só te condena e não tem misericórdia, não abre uma oportunidade para você se arrepender? Você vai continuar ouvindo essa pessoa? Não. A pessoa pode dizer, com as palavras mais pesadas que for, tocar o profundo do teu coração. Mas se ele abrir uma portinha de misericórdia e você entrar por ela, está resolvido o problema. Você vai desfrutar a bênção de Deus. Mas é preciso que haja misericórdia. Jonas, o pregador, que não usava ou não tinha misericórdia. Pense sobre isso. E da próxima vez que Deus te usar em alguma mensagem, lembre-se, a misericórdia vai junto. E quando o povo entender que a misericórdia de Deus está junto do juízo que está prometendo vir, e eles se arrependerem, eles vão se livrar do juízo e da condenação,
e serão salvos e libertos pelo Senhor nosso Deus. Pensa nisso, mas pensa com muita seriedade. Abra este coração. Não queira tudo ao pé da letra. Exerça amor, exerça misericórdia. Seja benevolente. Aprenda com Deus. Ele é longânimo. Ele sabe esperar. Os resultados virão. O nome do Senhor será glorificado. E se você se colocar na sua posição, você sempre será abençoado e sempre será útil nas mãos do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.